a mensagem através da instrumentalidade do seu servo, o pastor Adilson. Que o Senhor nos abençoe e que nós estejamos atentos para ouvir a doce voz do Senhor. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a Escritura lá na Poesia dos Hebreus, em Provérbios capítulo 31. Provérbios 31, verso do 21 ao 31. Nós vamos recorrer mais uma vez a esta passagem, considerando esta data do calendário do nosso país, em que se celebra o Dia das Mães. E eu quero fazer uso mais uma vez dessa porção da Palavra de Deus, buscando uma contextualização desta mensagem que foi proclamada há tanto tempo, mas que continua sendo atual, dinâmica, que continua falando conosco de forma especial acerca do papel da mãe no seu lar, também na sociedade. Então eu quero falar com os irmãos sobre a versatilidade, a modernidade e a piedade de uma mãe em tempos remotos. Você vai perceber que há uma relação diacrônica entre a passagem construída no passado e a nossa realidade. Por isso eu quero convidá-lo a abrir aí em Provérbios 31, você que está na sua casa, a partir do 21 e até o 31. Acompanhe comigo aí a leitura desta porção da Palavra de Deus. Provérbios 31, a partir do 21 e até o 31. A Escritura diz assim: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra, ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, e lhe chamam ditoso. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua fronte, para mais um momento de oração e súplica ao Deus da aliança. Meu Senhor bendito, magnificado e exaltado seja o teu nome. Nós bendizemos a ti, porque as portas da tua casa, elas permanecem abertas. A tua palavra nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Ela continuará marchando, não obstante as lutas, os dissabores, os enfrentamentos e oposições. Por isso nós bendizemos a ti, também por outros irmãos que estão reunidos em suas igrejas espalhadas por esse país, aqueles lugares onde os decretos ainda permitem que as portas da tua casa permaneçam abertas, mas nós te louvamos também por aqueles que de maneira dedicada e disciplinada têm reservado o tempo da sua vida na sua própria casa, por meio desse veículo de comunicação, para te buscar e para aprender mais de ti, prestando-te culto no qual só o Senhor é digno de receber. Nós te suplicamos que neste dia em que se comemore nosso calendário
o Dia das Mães, o texto lido seja o maná dos céus, o pão que desce do altar de Deus, a fim de que Cristo, a verdadeira vida, o pão que alimenta e que tira toda a fome, a água que sacia toda a sede, encontre guarida nos corações. Quanto a mim, Senhor, eu te peço misericórdia, para que haja fidelidade na exposição do texto, para que Cristo, nosso Redentor, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, há um abismo que separa o papel desenvolvido pela mulher no século XIX e a segunda metade do século XX. No século XIX, o papel da mulher esteve resumido às atividades eminentemente domésticas, associada à ideia de fragilidade. Ela viveu muitos anos em sujeição direta e completa do homem, seja do pai, seja do irmão ou do próprio marido. Esta dependência, meus queridos irmãos, perpetuou-se durante muitos anos, tanto antes como depois do enlace matrimonial. A primeira metade do século XX ficou marcada na história da nossa nação e, por que não dizer, do mundo ocidental, pelo início do movimento que conferiu alguns privilégios até então não desfrutados pelas mulheres. Movimento definido como feminista, que conferiu voz e vez, representatividade política e direitos às mulheres, ganhou força e visibilidade mundial, conferindo na segunda metade do século XX às mulheres a inclusão a ambientes e cargos até então antes proibidos. Contudo, meus irmãos queridos, foi exatamente nas décadas de 50, 60 e 70 do século passado que mudanças fundamentais se cumpriram no papel social da mulher, que passaram a ocorrer em grande escala. Movimento definido no ambiente sociológico como contracultura, e é assim que se define esse movimento do feminismo, liderado por jovens que buscavam rompimento dos padrões culturais chamados dominantes, defendiam, dentre outras coisas, uma revolução e liberação sexual através da quebra de definidos como tabus para o sexo feminino. Isso tudo, tanto em relação à sexualidade como em relação ao que diz respeito ao divórcio e à própria vida profissional. Tudo isso, meus queridos irmãos, culminou na mudança radical nas funções desenvolvidas pela mulher na sociedade e mudou drasticamente e diretamente a forma do seu papel enquanto esposa, enquanto mulher e, sobretudo, enquanto mãe inserida na família e na sociedade. Meus irmãos queridos, o livro de Provérbios é parte do compêndio que é definido pela teologia como a poesia dos hebreus. Provérbios contém os chamados ditos e a sua estrutura literária revela ideias com aquilo que nós definimos como formulações sucintas. Este gênero literário, meus queridos irmãos, faz uso de imagens, faz uso de figuras, faz uso de alegorias, de metáforas, de hiperbolismo, de métrica e de rima. É possível, debruçados sobre esta passagem, percebermos também a utilização daquilo que nós conhecemos como uma linguagem antropopática, ou seja, são aquelas questões que envolvem a atribuição do escritor bíblico em revelar sentimentos humanos sendo atribuídos à pessoa e ao ser de Deus. Aqui também em Provérbios nós encontramos uma linguagem que é definida como antropomórfica, ou seja, é aquela ideia de atribuir fórmulas
corpóreas atribuídas ao próprio Deus. É comum, então, meus irmãos, o pensamento que é apenas um autor para o livro de Provérbios. Muitos dizem Provérbio de Salomão. É bem verdade que Salomão foi um dos autores e ele registrou a maior parte desse livro com essas lindas poesias que nós conhecemos. Contudo, devemos atentar que Provérbios capítulo 30, verso 1, tem um outro autor que é definido como Agur. Percebemos também em Provérbios capítulo 31, o texto que nós lemos, que nós encontramos Lemuel como um instrumento do Senhor para o registro da poesia que é objeto da exposição dessa mensagem nessa manhã. De forma especial, meus queridos irmãos, Provérbios 31, cujo autor é Lemuel. Há de fato aqui a preservação do estilo literário encontrado nos capítulos do 1 até o 9, cujo roteiro consiste em uma introdução, algumas características e, por fim, temas específicos que são abordados por cada autor. O texto de Provérbios, capítulo 31, verso do 21 ao 31, consiste em um acróstico, e é importante que se fale isso. O verso 21, olhe para o texto, você perceberá que ele é apresentado como iniciando com a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, enquanto que as 21 letras restantes vão apresentando sucessivamente todo o alfabeto que foi palco da construção literária entre os hebreus. Nós encontramos aqui, meus queridos, em alta visibilidade, a honra e a dignidade da mulher, especialmente no desenvolvimento de seu papel enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto agente social. Volte o seu olhar para a sua Bíblia, veja aí Provérbios capítulo 31, versos 21 e 22, o texto começa apresentando a figura dessa mulher que também é uma mãe. Provérbios 31, versos 21 e 22, a Escritura diz assim: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Meus queridos, percebam que esta mãe apresentada pelo poeta é descrita como alguém que não teme a neve. Nós precisamos inicialmente compreender o que significa essa declaração. Meus queridos, esta declaração do poeta sacro inspirado revela o seu estado psicológico seguro diante de uma estação com muitas dificuldades. O seu objetivo é começar definindo quem é essa mulher, que também é uma mãe. E ele diz que ela não teme a neve que caía na Palestina, na estação chuvosa, no tempo em que o texto foi produzido, no inverno, é aqui utilizada como uma metáfora de ameaça à segurança e à própria tranquilidade, não somente da mulher, da mãe, mas da própria família. Esta primeira estrofe, meus irmãos, revela ainda uma outra qualidade desta mulher, que também é uma mãe. Ela nos é apresentada e qualificada aqui através do seu compromisso como provedora de todas as necessidades da sua casa. A ideia do autor é apresentá-la como um paradigma de afinidade e lealdade no exercício do seu papel no lar. Isso, naturalmente, impulsiona todos os da sua casa a assumirem os seus respectivos papéis, e o que fez desse lar uma casa alicerçada sobre a rocha é exatamente esta afinidade e esta lealdade que esta mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, tinha com seu papel.
É como se fosse uma ressonância, a proporção que ela se demonstra e se revela como uma mulher aplicada, a proporção que ela se demonstra como uma mulher afinada com o seu papel, o seu próprio esposo, impactado por seu comportamento, passa a exercer o seu papel de cabeça no seu lar, e os seus filhos, amparados por um sistema de uma família muito baseada naquilo que a Escritura nos ensina, eles passam também a cumprir aquilo que a lei fala, que é o primeiro mandamento como promessa, é o 5º mandamento do decálogo da santa lei de Deus. Meus queridos, como qualquer instituição social, a família também preserva, no âmbito do seu funcionamento, a exigência da afinidade e o próprio compromisso que todos devem ter com seus papéis. É importante lembrarmos que o exercício autêntico da maternidade é uma das formas mais eficientes na construção social de figuras notáveis, e nós olhamos para a passagem e percebemos como isso é claro. Meus irmãos, um dos exemplos clássicos do Antigo Testamento de uma mulher provedora, de uma mãe provedora, aliada com o seu papel enquanto esposa, enquanto auxiliadora no seu lar, que compreendeu muito bem a importância do desenvolvimento do seu papel enquanto esposa e mãe, e que influenciou poderosamente toda uma sociedade, está registrada em um dos livros históricos do Antigo Testamento. Se você folhear a sua Bíblia, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versos 19, 20, 27, 28, e também o capítulo 2, versos 18 e 19, você vai perceber o quanto Ana, ela foi importante quando assumiu de fato o seu papel como auxiliadora idônea. Você perceberá que o exemplo dessa mulher terminou inspirando outras meninas que, crescendo e olhando para ela, percebia que de fato o exercício tão especial dessa função que enobrece a família, da mãe, que é auxiliadora, que sabe das suas competências, que sabe como pode contribuir na sociedade, isso é que fez toda a diferença. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versos 19 e 20 em diante, diz: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Meus queridos irmãos, olhando não somente para a poesia dos Hebreus, lá no livro de Provérbios, capítulo 31, versos 20 e 21, mas debruçados agora sobre esse livro histórico de primeiro livro de Samuel, nós vamos aprender nesta primeira estrofe dessa poesia, pelo menos duas qualidades dessa mulher e mãe dedicada ao seu papel. A primeira lição que nós podemos retirar de Provérbios 31, versos 20 e 21, é que de fato ela preservou um estado emocional equilibrado diante da instabilidade apresentada pela figura da neve. Meus irmãos, percebam que de fato, para uma sociedade agrária, para um povo camponês, a figura da neve é a figura que vem destruir a própria estabilidade econômica e a manutenção material das famílias. Mas o texto mostra em Provérbios, capítulo de número 31, que no tocante à sua casa, ela não teme a neve, ou seja, ela se mantém estável emocionalmente diante das aflições e dificuldades da vida.
Minhas irmãs queridas, que hoje celebram o Dia das Mães, é necessário, mães, que tenham a sua confiança no Senhor. É necessário termos mães na igreja que compreendam o valor do seu papel e o valor do conhecimento da soberania e da providência de Deus. Então esta é a primeira lição que o texto nos sugere. Mas há um outro aspecto aqui que nos chama a atenção nessa primeira estrofe dessa poesia de Provérbios capítulo 31. Percebam também que ela assumiu de fato o seu papel em seu casamento. Então não foram as dificuldades, as instabilidades, os enfrentamentos, os dissabores que a vida conjugal muitas vezes traz e que o decurso da nossa história na construção de uma família fez com que essa mulher abdicasse do seu papel. Em todo tempo o texto mostra que ela se mostra estável. Em todo tempo o texto mostra que ela se vê amparada pela consciência da soberania de Deus, da providência de Deus, e ela segue firme, não obstante a neve, não obstante aos intempéries, não obstante as próprias dificuldades tão comuns na criação dos seus filhos. É exatamente isso que o texto nos ensina. Mas seguindo então na exposição dessa bela poesia, volte o seu olhar aí para Provérbios capítulo 31, agora veja o que diz o verso de número 23, Provérbios 31, 23 diz: seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Meus irmãos, percebam agora que a passagem cujo objetivo é destacar as qualidades de uma mulher, que também é mãe, passa a tratar do seu marido. É necessário aqui compreender qual foi a intenção do autor com esta mudança de personagem. É importante também que você compreenda que, mesmo colocando o seu marido em evidência, a intenção do autor aqui é continuar enobrecendo o caráter e papel desta mulher enquanto agente familiar e agente social. É importante então, debruçados sobre a passagem, avaliarmos etimologicamente alguns termos que vão lançar luz sobre a compreensão daquilo que o poeta quis comunicar aos seus leitores. A palavra estimado aqui, como em Provérbios capítulo 31, verso de número 23, pode ser traduzida por renomado ou respeitado. Esse renome e respeito tem relação estreita e direta com a mulher deste homem. Meus queridos, percebam a importância do papel dessa mulher. Esta reputação está associada à condição favorável que ele tinha em sua casa, que resultava de um superávit emocional no tratamento das demandas sociais. Isso culmina na justificação da tese sociológica que defende que ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. Meus irmãos, de fato, isso é verdade, e o homem deve preservar e desenvolver com amor e inteligência o seu papel de cabeça. Já a mulher não é em nada diminuída através do exercício do seu papel de auxiliadora idônea, e é importante então percebermos que a Bíblia ensina que após casados eles experimentam de um mistério. Os dois se tornam um, e muito embora sejam um, permanecem com papéis distintos. Então, para que a mulher seja enobrecida no seu papel, o homem precisa amá-la como Cristo amou a igreja. Para que o homem possa, de fato, ter uma condição espiritual e emocional saudável para o exercício do seu papel na sua casa e na sociedade, é necessário que a mulher sirva como esse aporte, como essa estrutura, para que o seu marido seja definido aqui como registrou o poeta sacro inspirado. Meus irmãos, a história está repleta de exemplo desta contundente verdade.
que de fato ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher. E há muitos relatos que você pode pesquisar da história. Por exemplo, John Lennon foi casado com Yoko Ono. Foi ela que o levou ao mundo mágico da criatividade, mostrando conceitos de pintura, literatura e performance. Graças a Yoko, John lançou o seu álbum solo, que continha a música tão conhecida, Imagine, um hino internacional para a paz. Meus queridos, o ex-Beatle disse uma vez que apenas com ela, com a sua esposa, ele era feliz e que ambos compartilhavam de uma única alma. Nós percorremos a história e vamos perceber também que Salvador Dalí foi casado com a legendária Gala, que se chamava Helena Diakonova. Meus irmãos, ela foi a primeira a notar a genialidade escondida no artista espanhol Salvador Dalí. Quando se conheceram, Dalí sofria de ansiedade e falta de reconhecimento o levava cada vez mais para a depressão. Ele era um homem muito deprimido. Gala, então, a sua esposa, auxiliadora e idônea, se transformou em sua primeira mulher, a sua primeira musa, a sua primeira modelo e a mãe e assistente pessoal de Dalí. Ela cuidou da carreira dele, organizava exposições e conseguia novos clientes. Com ela a seu lado, meus irmãos, Salvador Dalí foi encontrado e ele encontrou de fato, ou reencontrou a vontade de viver. Meus irmãos queridos, a partir de então, cada obra de arte que criava, então Dalí assinava Gala, Salvador Dalí. Ele sempre disse que se transformou em um verdadeiro artista por causa da sua esposa fiel. Daí a declaração: amo mais a Gala do que a minha mãe, do que o meu pai, do que o Picasso e até mesmo do que o dinheiro. Ele diz: obrigado, Gala, por tudo. Meus irmãos, de fato há um papel a ser exercido por aquelas que são esposas e de forma especial por aquelas a quem Deus conferiu a graça da maternidade. Eu me lembro sempre que por ocasião da sua posse enquanto presidente dos Estados Unidos, Barack Obama afirmou: eu não estaria aqui esta noite sem o apoio da minha melhor amiga nos últimos 16 anos, o pilar da nossa família, o amor da minha vida, a próxima primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. Meus irmãos, há de se haver uma parceria entre aquela que assume essa incumbência de ser esposa e que está a galgar o posto de ser mãe. À proporção que os filhos chegam, a responsabilidade aumenta. Percebam que esse estado enobrecido do caráter desse homem, revelado por Provérbios capítulo 31, verso 23, revela que de fato há ao lado dele uma grande mulher, há ao lado dele uma mulher que está dedicada a manter o seu lar estável e a conferir ao seu marido um estado emocional saudável, para que ele possa então desenvolver as suas funções com maestria. De fato, você compreende então a razão pela qual esse homem era estimado. Você compreende de fato, olhando para a passagem, a razão pela qual esse homem era renomado. Você compreende de fato a razão pela qual esse homem era respeitado entre os seus pares. Meus irmãos, ele tinha em casa uma mulher que, além de mãe dos seus filhos, era o estribo horizontal de sua vida. E você que é mulher cristã, você que é mãe de filhos, precisa assumir esse papel de engrandecer o nome de Cristo através do seu papel de auxiliadora idônea. Então, ainda que haja unidade, os dois se tornam um.
os papéis continuam distintos. A mulher permanece como auxiliadora do seu marido e o homem como cabeça da sua casa, e os filhos devem honrar os seus pais para que tudo vá bem e haja então uma família que reflita a glória de Deus. Você entendeu então por que John Lennon, por que Salvador Dalí e por que Barack Obama jamais poderiam ter chegado onde chegaram sem as esposas que eles tiveram? Veja então, você que é mulher, você que é mãe cristã, a importância do seu papel. Veja que você não é coadjuvante, mas você tem um papel principal na sua casa. A proporção que você assume ele, a proporção que você é parceira do seu marido, a proporção que você cuida bem dos seus filhos e como esposa piedosa, você anuncia as boas novas para eles, então as coisas vão se ajustando, esse lar vai se alicerçando na rocha, que é o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, percebam então que a próxima sentença destaca outra característica marcante desta mulher cheia de virtudes, apresentada aqui em Provérbios capítulo 31. Veja agora, verso 24 de Provérbios 31, pois ele nos diz assim: ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Meus queridos, a expressão ela faz dá continuidade aqui à lista de contribuições desta mulher para a estabilidade da sua casa. O que nós encontramos aqui é só uma continuidade lógica e cronológica do perfil de caráter, de comportamento, de piedade dessa mulher. É muito interessante nós percebermos que a versatilidade desta mulher, que além de ser suporte para seu marido, além de cuidar de forma notável dos seus filhos, ainda encontra tempo para produção, veja, para venda e doação de roupas finas. Meus irmãos, ela é sem dúvida e na essência do termo, uma mulher moderna, que jamais abandonou suas tradições. Veja que há aqui um elemento do antigo, que é o amparo do desenvolvimento do seu papel como auxiliadora, e também daquilo que é moderno, a versatilidade que ela tem para manter toda a sua casa e as suas relações estáveis. Meus irmãos, o texto segue, e o verso 25 apresenta então de forma ilustrada o caráter desta mãe e mulher de Deus. Veja, verso 25 diz: a força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Meus queridos, no Antigo Testamento, o ato de alguém se vestir representa a demonstração da sua verdadeira natureza e caráter. O texto aqui define o caráter de uma mãe que, estribada na sua segurança no Senhor, era conduzida constantemente e naturalmente a expectativas esperançosas em relação ao seu futuro. A ideia é de que ela não andava ansiosa por absolutamente nada. Sua vida serena é um modelo de confiança no Senhor, que é acima de tudo o seu provedor. É importante que se pense nisso. Ainda que ela tenha o seu marido como referência, ainda que ela seja participante no bem-estar da sua casa, ainda que ela seja alguém que está construindo um lar solidificado sobre uma rocha, o seu olhar está voltado para o alto, porque ela sabe que, muito embora o seu marido tenha o perfil daquilo que a Escritura define, ele é um pecador como outro qualquer. Por isso, então, essa condição estável do ponto de vista emocional é exatamente o fruto do seu olhar que está voltado para o trono da graça, para a sala de comando, onde Deus, Ele rege, domina e controla sobre todas as coisas. A ideia é de que ela não andava ansiosa por absolutamente nada, já que a sua confiança estava no Senhor. Veja que o autor ainda afirma que ela, verso 26, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Meus irmãos, a lista
contendo tantas qualidades, ainda destaca o conteúdo e podemos dizer também o estilo de sua comunicação convincente. Obviamente que não é uma retórica vazia de significado, já que essa mulher, ela estava no âmbito do povo da aliança e ela tinha todo o compêndio de conhecimento da lei de Deus e da própria história dos hebreus. Sua vida estribada por valores que não se limitam a conceitos abstratos, antes são exalados aqui como uma deliciosa fragrância. É uma poderosa fonte de influência religiosa, é uma poderosa fonte de influência familiar, e é uma poderosa fonte de família, de influência social. Daí, meus queridos irmãos, a compreensão que temos, que a partir do momento que uma mulher assume o seu papel dentro da sua casa, como em uma ressonância, essa influência, essa fragrância vai se exalando na sua casa, vai se exalando para a vida da igreja e vai se exalando para a sociedade, de tal forma que as pessoas olham e dizem de fato aqui um padrão de uma mulher segundo a Escritura. Veja que o verso 27 de Provérbios 31 ainda diz: ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Meus queridos, este versículo apresenta essa mãe como aquilo que nós podemos definir como sendo uma supervisora do seu lar. Nós percebemos aqui que nada passa incólume ao seu olhar prescrutador. É aquela mãe que antes do menino fazer, ela já sabe que ele vai fazer o errado. É aquela mãe que tem a percepção de que alguma coisa vai acontecer e ela já tem provisão para aquilo. É aquela mãe que está sempre amparada por alguma situação em que ela nunca é pega de surpresa. Ela é apresentada aqui como um aristocrata que atende às demandas dos seus filhos. Ela é apresentada aqui como um aristocrata que atende à organização da sua família e não se afeiçoa ao comportamento dos preguiçosos. A linguagem de que ela não come o pão da preguiça está apontando exatamente para isso. Não obstante a todas as qualidades dessa mulher, ela ainda consegue ser parceira do seu marido na construção do seu orçamento. Meus irmãos, de fato, nós olhamos para a passagem e vamos perceber que o caráter dessa mulher, o seu papel desenvolvido na sua casa, está vinculado à sua personalidade, de tal forma que ela pode ser definida como um paradigma, de tal forma que ela pode ser definida como um modelo de uma mãe crente, piedosa, versátil e moderna. A conclusão, então, que o produtor do texto nos apresenta com toda a família, e nós precisamos de pensar nisso, que o papel dessa mulher foi fundamental na sua casa, e o seu papel hoje, em que se celebra o Dia das Mães, deve ser também fundamental, é que ela, de fato, é o estribo de lá. Veja, versos 28 até o 31, depois de todas essas qualidades que são apresentadas aqui, ela é louvada por toda a sua casa. Verso do 28 ao 31 de Provérbios 31 diz: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Meus irmãos, a última estrofe desta linda, e por que não dizer empolgante poesia, destaca o valor, o louvor recebido por esta mulher, de sua família, versos 28 e 29. E da própria comunidade, versos 30 e 31, que são convidados a celebrar e a reconhecer as suas qualidades e, consequentemente, a importância da sua vida, na sua família, na sua igreja e na sociedade.
A ideia aqui de levantar-se diante dela e declará-la como abençoada transmite uma ideia de respeito. Era uma mulher respeitada na sua casa, era uma mulher respeitada na sua igreja, era uma mulher respeitada na sociedade na qual estava inserida. Meus irmãos, esta mãe, que também era uma mulher honrada por seus filhos, ela é de fato modelo daquilo que nós precisamos na nossa sociedade, e por que não dizer, na igreja evangélica brasileira. É importante então percebermos que seu marido aqui, de igual modo, reconhece a importância da sua vida útil e a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepôs. Que declaração belíssima de amor, de reconhecimento de um homem que tinha de fato uma mulher em casa, uma mulher segundo o padrão de Deus, sem influências nem de dentro nem de fora, uma mulher que compreendeu o valor e a importância do seu papel, uma mulher que percebeu que por sua vida alguma coisa poderia ocorrer na vida do seu marido, uma mulher que por sua vida e pela importância do seu papel pôde perceber também que ela poderia ser uma boa influência aos seus filhos e também à sociedade. Meus irmãos, por meio de uma comparação na qual ele, o marido, destaca aqui as virtudes de muitas mulheres, é possível então perceber o seu desejo de pôr em visibilidade e conferir destaque para a sua amada, para aquela que era a mãe dos seus filhos. Então o uso aqui de um superlativo comparativo serve para destacar a superioridade de sua esposa entre as demais mulheres. Perceba então que ele encerra esta linda e empolgante poesia comparando a beleza exterior com aquela que não se pode comparar através do estereótipo. E esta aqui é de fato a verdade dos últimos 2 versículos, quando ele diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Na mente do autor, meus irmãos, o charme engana, porque promete uma vida inteira de felicidade que não pode oferecer. Na mente do autor, meus irmãos, a beleza é considerada enganosa, porque ela passa, e com ela passa a esperança da felicidade baseada apenas na beleza física. Ele olha então para a sua esposa e vê que a sua beleza não era apenas aparente, mas era uma beleza de caráter, era algo que superava exatamente tudo quanto alguém poderia definir. Ele está contemplando a beleza do caráter de uma mulher que compreendeu o valor do seu papel na sua casa. Que vimos até aqui, meus irmãos e irmãs, nesse dia que celebra o Dia das Mães. Eu quero retirar algumas lições dessa passagem, Provérbios capítulo 31, versos do 21 ao 31. A primeira lição que nós podemos aprender aqui é que o pensamento generalista de que o movimento feminista, que incluiu as mulheres em ambientes antes não frequentados, só trouxe ganhos, eu quero dizer para vocês, não é verdadeiro. E nós iniciamos a mensagem falando exatamente sobre isso. Há muitas mulheres, meus irmãos, e mães, que hoje acumulam múltiplas funções, saíram para o trabalho, para ganhar o pão, mas continuam sendo provedoras do lar. Há muitas mulheres nessa condição hoje infelizes, há muitas mulheres nessa condição hoje adoecidas, há muitas mulheres nessa condição hoje frustradas, angustiadas e podemos dizer sobrecarregadas. Então essa ideia da sonhada busca da liberdade sexual, que possibilitou, que facilitou e aumentou significativamente a quantidade de filhos não desejados,
aliados a toda essa gama de ofertas que foi dada para as mulheres, em decorrência do pensamento feminista e desse movimento que invadiu também as igrejas, é uma ideia do engodo de Satanás para você que não compreende mais o valor do seu papel e que não quer mais agir como auxiliadora idônea do seu marido, porque você acha que por esse movimento você pode ocupar o lugar dele. Meus queridos, essa é a primeira lição, e nós precisamos de pensar em desconstruir as influências do pensamento feminista no âmbito da igreja. Mas há uma segunda lição, já que o modelo de mãe apresentado aqui em Provérbios capítulo 31, antes de ser antigo e antiquado, é moderno e podemos dizer contextualidade. Percebam na leitura de Provérbios 31, do 21 ao 31, que esta mãe é empreendedora. Volte a olhar para o texto e vejam que ela é versátil, que ela é solidária, que ela é inclusiva, que ela é dinâmica, que ela é educadora, que ela é reconhecida socialmente por suas competências. O texto diz também que ela é honrada por seus filhos, ela é amada por seu marido, elogiada por toda a sociedade, e o mais interessante e contraditória, que nós podemos olhar para a passagem e percebermos que ela é do lar. Isso me chama a atenção, porque é o antigo junto com o moderno. É exatamente isso que nós precisamos, abraçar os valores daquilo que nos foram anunciados pela palavra de Deus, sem perder a noção de que o mundo evoluiu e que há muita coisa que pode ser feito para a glória de Deus, sobretudo através das mulheres e das mães. Mas em terceiro lugar, esta mãe é o modelo do que se espera de toda mulher que é casada e cristã. É importante, meus irmãos e irmãs, que se diga que não é possível esperar menos aqui. Ela é fiel a seu marido, ela é determinada em sua missão, ela é responsável no desenvolvimento do seu papel, ela tem um caráter absolutamente irretocável, ela tem uma vida devotada e consagrada, e é um exemplo para as mulheres do seu tempo. Perceba que seu esposo é estimado entre os juízes, quando se assentam com os anciãos da terra, ele a louva e destaca as suas múltiplas qualidades e a ama profundamente. Meus irmãos, de fato, não se pode esperar menos do que tudo que ouvimos até aqui acerca dessa mulher que é esposa, que é mãe, mas sobretudo que teme a Deus. Afinal, ela é definida na Escritura como uma esposa adornada para o seu marido, que é Cristo. Foi isso que nos ensinou o apóstolo Paulo, quando em carta aos Efésios, capítulo 5, verso 32, disse: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Se você de fato é uma mãe cristã, se você de fato recebeu essa graça da maternidade, meu desejo nesse dia em que se comemora o Dia das Mães, é que você aprimore o seu caráter cristão. Se você ainda não recebeu a Cristo como Salvador, se você ainda não se entende como a esposa desse marido, desse noivo que é Cristo, hoje é o dia de você entregar a sua vida a Cristo e viver para a glória dele, desenvolver o seu papel e fazer com que a sociedade perceba que há valor na família sob o padrão de Deus. Minha oração e súplica é que ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós vamos orar. Quero chamar Gustavo aqui e a Eliana, que a gente vai orar. Tem uma pequenininha ali, dizendo que chegou, não é? Nós vamos orar por ela também. Chamá-los aqui à frente, pedir à igreja para ficar de pé. Nós vamos orar.